E também, né, falar de onde eu estou falando, né, falar de onde eu estou falando, né. Eu queria dizer que é muito feliz aqui também o nome dessa ocupação, né, que é um indígena, né, uma das lideranças das ligas camponesas, que era majoritariamente indígena, né, que a gente está trabalhando para superar esse apagamento, e a discussão do marco temporal tem a ver com isso, né, e hoje o João Pedro Teixeira, a neta dele, né, tem feito a afirmação desse lugar da família do João Pedro Teixeira. Então é importante a gente lembrar que o João Pedro Teixeira é uma das muitas lideranças indígenas apagadas nesse território, né? É fundamental isso, né? E dizer, né, que eu sou fruto desse processo de apagamento, né? Então, fui morar em São Paulo porque minha família foi passando por processo de desterritorialização, reterritorialização. A gente está discutindo a questão nesse momento, né? Que são os processos diaspóricos que aconteceram com os povos nesse território, porque era um território, territórios, né? Não era um território só, eram povos, não era um povo só, né? Então, nesse processo de desterritorialização e reterritorialização, geralmente, né, a ação que o colono capitalismo fez permanentemente, né, foi processo de assimilação e apagamento de indígenas, né? Não sei se vocês sabem, aí falar para a companheira, o racismo ele é discutido a partir dos indígenas, né? Nos debates de Valladolid, né? Os espanhóis, né, que agora a gente está vendo esse festival de racismo que os espanhóis estão tendo lá, né, e o Vinícius Júnior tem combatido. Os espanhóis discutiam, né, se os indígenas tinham alma para poder ser escravizados, né? Então chama-se os debates de Valladolid, que foi no começo do século XVI, né, na Espanha, né, que teve um padre, né, o Bartolomeu de las Casas, que defendia que os indígenas tinham alma. Então o racismo, né, e que a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala de racismo. A gente não pode mais esquecer o racismo contra os povos indígenas, né? Porque é interessante, em relação a nós, as pessoas olham para nós e não nos veem, né? A gente vai verificar os dados de violência, né? Os dados de encarceramento, os dados de insegurança alimentar, a maioria é paga, né? E aí a gente não é visto, nesses números, né? Então a gente precisa sair dessa política black white, que não é nossa. Essa política black white não é nossa, né? É importante que a gente não esmague na biaiala, né, entre a África e a Europa, né? Nós deixamos de existir. Isso é algo muito importante. Por isso, quando a gente não se afirma, né, a gente está passando por um processo de etnocídio. E é isso, faço essa minha fala inicial e eu quero me colocar aqui. Eu fiz, abri uma mesa com o Léo Pérez, de Maceió, né, e ele falou: olha, eu gostaria que você fizesse fala para nós. Eu falei: não, eu falo, qualquer lugar que ele quer que a gente faça atividade nacional, mas eu me proponho fazer quantas atividades vocês desejarem que a gente faça para esgotar esse tema, porque eu acho que é um tema importante, eu acho que é um tema que sempre teve centralidade no capitalismo, né? A origem do capitalismo, né, para que vocês possam entender o que a Rosa está colocando, né, a origem do capitalismo é uma coisa que o Marx vai falar, né, que é a acumulação primitiva do capitalismo. Na verdade, ele vai fazer uma crítica, né, como era colocado isso. E a acumulação primitiva, ela se dá principalmente pelo território, né? Quando os territórios são cercados e aí são construídas, né, construídas leis para defender os interesses dos que invadiram, né?
E esse país, esse território, que é o território de Pindorama, e vocês, nós, precisamos discutir que nacionalidade é essa, que identidade nacional é essa, que diz que nós somos os explorados permanentemente. Porque vocês sabem o que é o brasileiro, né? O brasileiro é o carregador de pau-brasil. Portanto, quando a gente diz que a gente é brasileiro, a gente aceita resignado que nós vamos ser explorados toda a nossa vida. E é por isso que os povos indígenas têm afirmado, né, as suas identidades enquanto povo. Eu acho que é importante a gente não fazer confusão com determinados debates que tem de fragmentação, né, em detrimento dos debates de totalidade. A gente precisa compreender como é que este mundo, como é que o capitalismo, ele se movimenta. É importante a gente entender. Mas a gente tem especificidades, nós temos grupos, né? Aqui ao P é um grupo de identidade, certo? E é importante que vocês também compreendam que ser indígena não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil, né? As universidades, até bem pouco tempo atrás, né? Universidades que formaram, né, gente para dar formação em outras universidades, diziam, né, pensador como um cara, né, que a gente que tem oriundo da esquerda lê, como Caio Prado Júnior, ele dizia que os indígenas eram sensibilizados. Vejam só que condição que a gente estava, né, dentro do debate, dentro da mentalidade que foi construída nesse país, né, que é mais um elemento que a gente chama de etnocídio, né, que foram permanentes, né? E este etnocídio, e este processo é importante para o quê? Para, né, legitimar aquilo que Marx disse que era, né, a origem do capitalismo, que é o roubo, que é a violência, né, contra os mais fracos que não se organizam. É exatamente isso que o Marx está falando. E a não existência de indígena, né, ele questiona essa estrutura que a burguesia veio montando do século XIX para cá. Porque a burguesia montou essa estrutura do mundo a partir do quê? Da propriedade privada. Né? E ela precisa legitimar, né, essa ideia de mundo que ela criou, que é uma ideia de mundo para ela. Não é uma ideia de mundo para você, para nós aqui. Né? É uma ideia de mundo que atende os interesses da burguesia. Né? Bom, como é que você, essa ideia de mundo que você tem, né, dizendo, olha, eu atuo na legalidade, mas que legalidade é essa, né, se você diz que a propriedade privada, que eles dizem, ó, a propriedade privada é uma coisa sagrada, ninguém pode mexer, né? Estava conversando aqui com os companheiros, falei, pô, eu não sei por que esse hotel não é ocupado, né? Aí ele falou, não, assim que nós ocupamos aqui, eles acenderam as luzes, né? Porque eles já passam a defender a propriedade privada. Eles sabem que a possibilidade de ocupar aquele espaço ali é muito grande. Então eles transformam, né, a propriedade privada, eles colocam como mais importante do que o ser humano. Essa questão, né, uma das questões que foram colocadas, né? E a gente tem que pensar isso o tempo todo, né? Porque estão colocando a gente sempre nessa condição, né? Sempre nessa condição. E aí, né, os indígenas não podem, dentro dessa perspectiva que eles construíram, os indígenas não podem existir. Os indígenas têm que deixar de ser, né? É por isso que a gente faz esse debate aqui, né, equivocado, né? No imaginário, na história desse território, a presença indígena precisa ser apagada, né? Até 1990, os indígenas não eram contados no censo, era o critério cor, e o critério cor não é jogada, né? Na década de 40, final da década de 40, o Estado brasileiro fez o seguinte, ó, Cafuz, mameluco, indígena, a gente coloca tudo numa categoria que chama pardo. E aí o truque seguinte foi em 1990, né, o governo dizer o seguinte, né, olha, aquele pardo pode ser
indígena ou negro, mas a gente tem a categoria só indígena aqui. Em 1990 nós passamos a ser contados enquanto indígena no censo. Aí o movimento negro, fazendo a disputa, né, cometeu um equívoco contra nós. Disse o seguinte: todo pardo é negro. Aí o Estado disse: assim eu gosto. Né? O Estado vai dizer: olha, assim eu gosto, porque a gente não vai ter os indígenas aí. Né? E quem que fala que os indígenas são falsos? O agronegócio. Né? A gente não, por canetada, a gente teve, né, por isso que eu acho que é uma boa prosa, por vários períodos históricos, nós fomos transformados em algo que a gente não era. A Reforma Pombalina em 1750 diz que indígena deixa de ser indígena para ser súdito do rei. Né? No começo do século XX, né, o SPI, que era o Serviço de Proteção de Indígena em Busca de Trabalhadores Nacional, foi proletarizando os indígenas. Né? E aí a gente foi deixando de ser o que a gente é. Percebe? Na década de 1940, indígena deixa de ser indígena e passa a ser pardo. E só em 1990 é que a gente volta a aparecer de novo. Percebe? Então, né, a gente foi fruto, né, da ação do colono capitalismo, né, para legitimar os interesses desse grupo que a gente localiza como a burguesia, que são os ricos, que são poucas pessoas. Né? Então eu acho que é importante a gente começar a pensar um pouco essas questões para a gente pensar o marco temporal. Né? O marco temporal, na Constituição de 1988, dizia que o governo teria 7 anos para demarcar todos os territórios indígenas. Que, né, vejam só, minha gente, é importante que a gente pense o marco temporal em toda a sua completude. A gente tinha um território, todo um território aqui que ocupava uns 100% deste território. Nós fomos invadidos, nós fomos sendo mortos resistindo. Pedro Teixeira é uma das nossas resistências. A gente aqui fez muita luta aqui, né, no Nordeste. Né? Nós sempre tivemos uma perspectiva revolucionária. Né? Em 1680, 1740, 50, a gente teve aqui a resistência dos bárbaros, que é a guerra dos bárbaros, que eles falam. Mas fomos diversos povos da Bahia até o Piauí fazendo resistência contra a invasão. Né? Então nós sempre estivemos em guerra, como diz o Ayrton Krenak, sempre estivemos em guerra. Certo? Então eles invadiram a nossa casa. 500 anos depois eles, sabe aquela casa sua, né, que eu invadi, que eu disse que era minha? Entendeu? Eu posso te dar 8% de toda a sua casa. Né? E aí, isso foi em 1988. E 7 anos depois, ou seja, 1995, todos esses 8% eles deveriam estar demarcados. E os povos indígenas em seus territórios. Claro, mas a gente está lidando com quem? Com a burguesia. A burguesia tem palavra? Não. A burguesia quer atender os seus interesses, sempre. Sempre vão querer atender os seus interesses, certo? E aí, óbvio que eles não cumpriram. Até hoje, acho que 4%, 4,5%, 40 e poucos por cento, 50% do território foi demarcado. E aqui no Nordeste é a região que menos se demarcou território dos povos indígenas. É a região que menos demarcou o território dos povos indígenas. E aí, né, nessas lutas, e no último período, eu não sei quanto vocês acompanham, né, as lutas indígenas, o setor mais dinâmico de luta que se colocou em luta contra o Bolsonaro foi, né, os povos indígenas. Permanentemente. Ocupou, retomou território de norte a sul, foi criminalizado, morreu, fazendo a disputa pela terra. Por quê? Porque a centralidade da nossa burguesia é a terra. Porque está determinado que o nosso território, né, nós somos o celeiro do mundo. É isso que
né, a divisão mundial do trabalho estabeleceu para a gente, ou seja, quem são? É a burguesia que definiu que nós vamos ser o grande celeiro. E onde estão os territórios? Né? Onde estão esses territórios? São territórios indígenas. E o que é essa ação da burguesia? O que é essa ação da burguesia nesse último período? A ação desta burguesia é porque eles já faziam desde o processo de invasão desse território, que é a acumulação primitiva. Eles chegam e dizem, olha, isso aqui é meu. Eu sou um exemplo para vocês, no cadastro, rural, agora não recordo o nome, 1 milhão de hectares de territórios indígenas está em nome de grilado do agronegócio. Certo? Então, a gente tem um processo permanente de acumulação. Né? É uma das lutas que tem mais conflito. É por isso que, né, é importante que os povos sejam desterritorializados, custos para a cidade. Né? É interessante, tem uma coisa que o campesinato em Abya-Yala, América Latina chama Abya-Yala. Certo? O campesinato em Abya-Yala hoje, né, depois das lutas dos zapatistas, esse campesinato hoje é indígena e é revolucionário. Né? Tem feito lutas em toda a Abya-Yala, Peru, Chile, os Mapuche são as grandes referências de luta lá. Né? Só que aqui, nesse território de Pindorama, o camponês vira qualquer coisa, mas não indígena. Mas se a gente vai ver o histórico de luta, se a gente vai ver a característica, se a gente vai ver os processos governamentais, é indígena. Né? Então vejam só, o marco temporal é exatamente isso. Né? A gente teve essa concessão da Constituição de 88 dizendo, sabe aquela casa de 100% que você tinha, você vai ter 8%, tudo bem? Aí os povos indígenas, tudo bem, né? No processo de reorganização, vamos lá, negociando, pá, né? Não tinha um debate que surge em 88, surge com um documento importante, né, da OIT, que é a Organização Mundial do Trabalho, que é a Convenção 169, né, que vai discutir o que é indígena, né? Aí a gente, né, começa um outro processo, mas mesmo assim não foi pedido a ampliação, né, do tamanho dos territórios que o governo, na Constituição de 88, o povo decidiu que iria ser demarcado. Bom, não foi feito isso. E aí os povos indígenas passaram a fazer as retomadas. Nesse processo de fazer as retomadas dos territórios, né, esse setor da burguesia, né, que é o agronegócio, que não é mais aquela figura do passado, né, que as pessoas entendiam que era, né, esses coronéis, as figuras mais brutas, né, na relação, né, e não continua menos bruta, agora é mais bruta ainda, né, essas figuras hoje, né, são figuras, né, que pensam o capitalismo, são os principais gestores do capital, banco, né, são grandes empresas, isso que é o agronegócio, que né, esse setor que está nos destruindo. E quem não sabe aqui, por exemplo, que a gente come comida envenenada todo dia? Quem não sabe? Nós comemos comida envenenada todo dia, né? Quem não sabe, por exemplo, talvez a gente não saiba, né? Mas tem uma destruição permanente do nosso território. E aí eu não estou falando dos territórios que os povos indígenas reivindicam. Eu estou falando do território que nós existimos, que nós vivemos, né? E isto é provocado por um processo, e isso tem impactado as nossas vidas. Por exemplo, tem uma questão que vai acontecer nesses próximos anos, e a gente vai sentir, né, provavelmente a partir do ano que vem, né, vai ter um processo
de aquecimento mais acelerado. A gente estava esperando que esse aquecimento viesse em 2030, mas esse aquecimento já nesses anos vão acontecer. É por conta da ação dos homens, né, dos seres humanos, que é o antropoceno, né, mas também, né, essa aceleração é em decorrência daquilo que o capitalismo faz com que a gente entenda que deva reproduzir a vida, que deva, como a gente viver, né? Então o capitalismo diz o quê? Que a gente tem que consumir alucinadamente. Para a gente consumir, a gente precisa destruir a natureza, né? Então o capitalismo acelera isso, que chama capitalismo ocênico. Então veja só, né? Nós somos os únicos seres vivos na história deste planeta que provocou uma mudança aonde a gente vive. E qual é o problema disso? O problema disso é que essa alta burguesia já sabe, né, que ela está criando um apocalipse, né? A gente, por exemplo, eles estão, depois vocês podem pesquisar aí, que é a economia dos bunkers, né? Que estão construindo casas e cidadelas, principalmente na Nova Zelândia, que eles acham que vão destruir o planeta e eles vão reconstruir o planeta a partir da Nova Zelândia. Bom, então, o que eu quero, estou colocando essas questões, porque é importante que a gente tenha a dimensão do que é o marco temporal. O marco temporal diz o seguinte, olha, não é a partir da nossa invasão em 1500 que tem a demarcação dos territórios, né? É a partir da Constituição de 1988, e não tem nada disso na Constituição de 1988. Então o que eles dizem? Olha, aqueles indígenas que não estiveram, certo? Estavam no seu território, mesmo estando lá, sofrendo todo tipo de violência, ataques, né? Sabendo que a sua morte é eminente, né? A gente não vai considerar. Então, boa parte dos povos indígenas, dos territórios que foram demarcados, né, vão ser retirados dos povos indígenas. Percebe? Essa perversidade que está colocada. Agora, qual é a questão que está colocada aí? Que, né, os povos indígenas, né, em seus territórios, conseguem ainda, né, garantir que os biomas não sejam destruídos. Essa é a questão. Ou seja, esse processo que nós estamos vivendo de capitalismo oceno, antropoceno, né, que é um processo destrutivo, que fragiliza nós, os pobres, que não temos como nos proteger, que não temos dinheiro para construir bunkers, né, nós vamos morrer de forma mais acelerada. Né, porque a gente está num processo de destruição. A gente já sente, não sente? A gente não sente que esquentou mais? A gente não sente isso? Já a gente passa por vários processos de adoecimento, né? O que são essas pandemias? Essas pandemias são, né, esse processo de destruição da natureza, né? Então vejam só, isso vai se acelerar com a aprovação do marco temporal. Por quê? Porque, né, as mineradoras, as madeireiras, né, o agronegócio nessa sua dimensão de monocultura, o gado, né, vão ocupar mais regiões de território. As mineradoras que a gente está vendo, né, que foi uma das que atacaram e atacam, estão atacando, estão resistindo lá no território Yanomami, lá no território Munduruku, né? Ou se não, as empresas do agronegócio no Mato Grosso do Sul, que vocês devem ter acompanhado, ouvido falar, né, da violência que sofrem, né, os Guarani Kaiowá e os Terena e outros povos ali no Mato Grosso do Sul, mas principalmente, né, os Guarani Kaiowá. Aqui vocês não têm muitas informações. Por exemplo, os Potiguara aqui, né, estão numa situação de fragilidade, de muita fragilidade. Aqui no sul, os Tabajaras, né, estão construindo resort nos territórios Tabajara, que eles tiveram que fazer recentemente uma mobilização, né, por conta de um resort lá em Tambaba, né, e conseguiram, pelo menos momentaneamente, parar.
né, a construção dos resorts, né, e outros povos, né, que estão fazendo essa luta e que tem, né, esta reconstrução da relação ser humano-natureza, porque a gente precisa repactuar essa relação, né, porque não vai adiantar a gente estar no socialismo ou qualquer outro projeto de humanidade se a gente não mudar, né, a forma como a gente se relaciona com a natureza, né? Porque antes a gente tinha as nossas hortas, né, as nossas plantações, né, e hoje a gente não consegue mais saber que planta é aquela, para que serve aquela outra planta, enfim, essas coisas, né, que a gente foi perdendo, é importante que a gente retome. E, né, os povos indígenas são os grandes mediadores dessa relação ser humano-natureza, que pode contribuir, né, para diminuir esse processo acelerado de aquecimento que nós nos encontramos e que coloca todos nós em risco, né, a vida de todos nós em risco. A gente vai começar, né, a ter, já está tendo, mas vai ter muita morte pela mudança, né, nos biomas, né? A gente vai ter muito ecocídio, e mortes nossas, e morte de outros seres vivos, enfim. Mas é isso. O marco temporal, então, que está em debate, né? Está em debate em 2 lugares. Está em debate no Congresso Nacional, que foi acelerado nesse último momento, e se a gente for ver quem é que está lá hoje no Congresso, né? Majoritariamente é o agronegócio, né? Ou incide com a grande bancada, ou tem uma grande bancada, né, ou tem bancadas que se agregam a elas, com a bancada da Bíblia, uma bancada da bala, né? Então eles se agregam e tem mais ou menos 370 pessoas. Não é à toa que a Rosa lembrou aqui muito bem que a gente acredita que esse governo ele estanca a sanha fascista, ou seja, conservadora, essa sanha que quer nos destruir, quer destruir os povos. Eles declaram o tempo todo que querem nos destruir, né? Que aconteceu isso nesses 4 anos, né? Que a gente sabe de informação foram 700 mil pessoas, né? A gente sabe que indiretamente foi quase 1 milhão de pessoas que morreram vítimas, né, dessa pandemia. E óbvio que isso é uma política de extermínio, de genocídio, né, que foi praticada por esse governo, né, esse governo que saiu. A gente sabe que esse governo estanca, né, essa forma violenta contra nós. Mas, né, ontem, este governo que a gente considera um governo que a gente pode, por 4 anos, respirar, aprovou ontem um plano safra de 360 tantos bilhões. Para quem quer o plano safra, qual é o negócio? Então nós não saímos da mira do risco. Nós não saímos, né, de uma condição, mesmo com o MPI, né, que é o Ministério dos Povos Indígenas, a gente não saiu, né, desta condição de violência permanente, né? Então, o debate no Congresso acelerou na Câmara. Era um debate, eles tinham uma PEC anterior que a gente lutou muito contra ela, que é a PEC 215, né? Conseguiu derrubar durante a gestão do Eduardo Cunha. Aí eles fizeram essa outra PEC, que é a 490, né? E que agora está no Senado com outro número que eu não lembro. Na Câmara acelerou e o Senado tem ali um acordo que a gente não sabe até quando vai durar esse acordo, que é o Senado segurar até que o plenário do STF vote um caso, né, que é o caso do Choclen, se eu não me engano, né, lá de Santa Catarina, né, e a decisão deste caso vai girar uma coisa que a gente fala jurisprudência, que é uma espécie de lei. Ela vai ter repercussão geral. E aí, né, porque o que vai dizer ali? Se constitucional ou vai definir o marco, vai definir que não é em 1988 que as terras devem ser demarcadas,
né? Porque o caso do Choclen é isso, né? E vai apontar que uma legislação que não seja uma emenda constitucional, porque uma emenda constitucional precisa de muita gente, mais do que eles apresentaram, certo? E eles não têm, né? Se é constitucional ou não. Então, não sendo votado no STF, a gente não, o Congresso não avança com o marco temporal. E aí, né, a gente tem uma tranquilizada, entre aspas, né? Porque o capital vai sempre tentar nos destruir permanentemente, né? E se o Senado votar, o marco temporal, ele vai ser aprovado, sabe? Vai ser aprovado. E aí a gente sabe também que vai acelerar a violência no campo, porque, né, o agronegócio, o mínimo de garantia que os povos indígenas têm, faz o que faz, né? Se os povos indígenas não têm essas garantias, né? Então a gente vai ver as cidades com mais gente, né? Esse processo já é um processo aí desde a década de 50 de nos expulsar do campo, né? Para garantir os interesses aí do agronegócio, né? Não é à toa que as ligas camponesas se levantaram, né? Foram um dos grupos que se levantaram, né? E a nossa vida, né, do ponto de vista desse processo de emergência ou aceleração climática, qualquer coisa que a gente queira dizer, que vai desgraçar a nossa vida, né? Agora, num momento como esse aqui, se a gente, nesse processo de aceleração, se a gente não tiver alguma coisa aqui para climatizar a gente não vai aguentar ficar aqui, né? Então a nossa vida vai sendo dificultada. Nos próximos anos vocês vão ver, a gente vai ter um problema que é de crise alimentar, porque vai chover menos. Chovendo menos, o que vai acontecer? A agricultura vai diminuir a sua produção. Vai diminuir a sua produção. E aí a gente vai ter impacto alimentar aí para todo mundo, né? E aí se acelerar esse processo, a gente vai ter, né, uma piora de vida muito grande, né? Então, para a gente começar, a gente vai ter uma prosa aqui. Para a gente começar a nossa prosa, né, eu queria deixar essas primeiras reflexões, né, para que a gente possa pensar que lugar que nós estamos, né? E que lugar que estão os povos indígenas, né? E as pessoas indígenas. Estou vendo um monte de indígenas aqui nessa sala, né? Será que as pessoas, né, conseguem se reconhecer como tal, né? Por exemplo, né, a gente é vítima desse processo de genocídio, por exemplo, né? Esses dias a gente foi numa atividade para discutir cárcere, por conta de uma situação que a gente estava acompanhando. Eu militei bastante tempo, né, com famílias encarceradas e encarcerados. E aí acabei indo. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustado. Eu vi só pessoas indígenas ali, familiares indígenas, e as pessoas diziam: olha, a maioria dos encarcerados são negros e negras. Não tinha um negro, familiar de negro e negro ali para... Né? E aí a gente vai vendo, né, como é que esses processos eles acontecem. E é importante que a gente afirme as nossas identidades, porque afirmando a nossa identidade, né, eu entendo o seguinte, que todo indígena é anticolonialista e todo indígena é anticapitalista. Nós somos uma contradição permanente para o capitalismo. É isso.